Olá pessoal, nós vamos resolver agora o exercício 6 de análise vetorial, que corresponde à primeira lista de exercícios. A questão diz o seguinte: considere a seguinte campo vetorial, o seguinte campo vetorial f, dada por essa expressão aqui. Y ao quadrado cosseno de x, 2y seno de x mais e elevado a 2e, e 2y e elevado a 2e. E pede para nós verificarmos se esse campo ele é conservativo. E em seguida, sendo conservativo, encontre a função potencial f do campo vetorial. Bom, para nós respondermos a primeira pergunta, nós precisamos lembrar como é que a gente calcula, certo? Rotacional, certo? Como é que calcula o rotacional? Então vamos aos conceitos. Olha só, o que nós temos aqui nessa proposição? Seja f, uma função de R3 em R3 de classe C1, que é diferenciável. Se o rotacional de f é igual a zero, então f é um campo conservativo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Nós vamos calcular o rotacional de f para constatar se esse campo ele é conservativo ou não. Então vamos ao cálculo. Bom, o rotacional de f, nós vamos chamar essa primeira componente de f1, a segunda componente de f2 e a terceira componente de f3. Vamos calcular o rotacional. Bom, a gente sabe que o rotacional de f ele é dado por del f3 del y menos del f2 del z vezes i mais del f1 del z menos del f3 del x j mais a última componente, que é del f2 del x menos del f1 del y. Que terceira componente. Então, nós vamos primeiro calcular essa diferença aqui, del f3 del y menos del f2 del z. Bom, a derivada parcial de f3 em relação a y, isso aqui tudo é constante, então repete a constante, deriva só o y, certo? Vai dar 2 elevado a 2z menos, agora del f2 del z, ou seja, a derivada parcial de f2 em relação a z. Isso aqui é constante, dá zero. Isso aqui em relação a z, nós temos aqui uma função composta. Então a gente deriva em relação a z, dá 2, a e elevado a 2z. E é claro que essa diferença é igual a zero. De forma semelhante, vamos calcular agora a segunda componente, que é del f1 del z menos del f3 del x.
Bom, vamos olhar agora para a componente F1 e derivar em relação a Z. Notem que não depende de Z, então tudo é constante, então dá zero. F3 em relação a X, F3 em relação a X também, tudo é constante, dá zero. 0 menos 0 é 0. E agora, a última componente, que é del F2, del X menos del F1, del Y. Olhando para F12, derivando em relação a X, né? Isso aqui dá zero. Em relação a X, isso aqui é constante. E a derivada do seno em relação a X é igual a cosseno. Então vai ficar 2y cosseno X menos, agora F1 em relação a Y. F1 em relação a Y, né? O cosseno é constante, então repete, deriva só y ao quadrado em relação a y, que dá 2y. Então dá 2y cosseno x. E é claro que isso é zero. Bom, daqui a gente conclui que o rotacional de f vai ser igual a zero e mais 0j mais 0k, né? Ou seja, é igual a zero, né? O que a gente conclui? Logo, f é conservativo. Conservativo. Ok. Bom, nós vamos agora responder a letra B, né? Bom, a letra B, ela pede para a gente encontrar a função potencial de f do campo vetorial. Vamos à teoria. Observe, para nós encontrarmos o campo vetorial, nós vamos usar essa proposição aqui em 2, que estabelece o seguinte: seja f um campo conservativo, então olha só, depois que a gente já verifica que o campo é conservativo, por definição, se f é conservativo, existe uma função de A em R, tal que as derivadas parciais existem, e ela é igual ao campo gradiente de f, onde f, tá, é uma função, né, formada por essa soma de funções, né, m, n e l, mais a constante c, onde essas funções m, n e l são dadas pelas seguintes integrais. M é a integral de f1 em dx, n é a integral de f2 menos del m del y em relação a y, e l é a integral de f3 menos del m mais n del z em relação a z. Tá? Então a gente vai agora responder a letra B, né? Só que para isso nós vamos agora começar identificando o m, né? Quem é m? M é a integral de f1 dx, tá? É a integral de f1 dx vai ser a integral de f1 dx. Vamos ao cálculo, tá? Letra B. Nós temos que a função, né? Vamos começar pela a função potencial. Nós precisamos determinar m, n, L mais a constante C. Bom, vamos começar por M. Quem é M? Né? Pela proposição, M nada mais é
que a integral de f1 dx. De f1 dx. Certo? Mas quem é f1 dx? Quem é f1? Né? Olhando para a função, f1 é y ao quadrado cosseno x. Dx. Tá? Olhando para essa função, nós percebemos que y ao quadrado é constante, nós colocamos para o lado de fora da integral e integramos a função cosseno de x em relação a x. Tá? É uma primitiva do cosseno, né? Uma primitiva do cosseno é o seno, então vai ficar y ao quadrado seno x. Tá? Então essa é a função m. Nós já temos m. Vamos agora determinar n. Pela proposição n, é a integral de f2 menos a derivada parcial de m em relação a y dy. Tá? Então n vai ser a integral. Quem é f2 da função? A segunda componente da função é 2y seno x, 2y seno x, mais e elevado a 2e. Tá? Isso aqui é f2. Só que é f2 menos a derivada de m em relação a y. M nós acabamos de encontrar aqui. Ó. Então, derivando m em relação a y, vai dar 2y seno x. Então, tudo isso aqui é o integrando. Isso aqui vai ser integrado em relação a y. Bom, eu vou só melhorar um pouquinho mais essa expressão. Isso aqui, eliminando o parêntese, percebam que esse termo aqui ele se simplifica com esse. Cancelam-se. Então, sobra só e elevado a 2e. Fica só e elevado a 2e dy. Só que isso aqui é constante, vai para fora da integral. Né? E a integral de dy é y. Então, vai ficar y elevado a 2e. Então, esta seria a função n. E a função L, que por definição, L é a integral de f3 menos a derivada parcial de m mais n em relação a z. Tá? Isso aqui é integrado em relação a z. Tá? Então, isso aqui vai dar L. Tá? Quem vai ser L? Então, L vai ser a integral de f3. Quem é o f3 da função? É 2y elevado a 2e. Tá? Menos. Agora, a gente vai precisar derivar parcialmente m mais n em relação a z. Tá? M mais n é a soma dessas duas funções aqui. Ó. Bom, essa aqui em relação a z dá 0. E essa aqui em relação a z vai dar 2y elevado a 2e. Tá? Isso aqui em relação a z. Tá? É claro que essa expressão é oposta a essa quando nós somamos dá 0. Então, deu 0. Isso aqui não dá para integrar. Bom,
E agora nós vamos para a resposta, né? Portanto, a função potencial ou potencial do campo de f vai ser a soma dessas três funções. A primeira é y² seno de x mais y elevado a 2e a terceira é zero mais a constante c, que é a constante de integração. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.